pelo Nelson também. Muito bem. Vamos então meditar em Atos capítulo 23. Olha, Atos, 28 capítulos, já estamos no 23. Agora é a hora do marketing da Bíblia, né? Se você veio todos os domingos, né, até aqui, você estudou todos esses capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Que bênção, não é? Então não perca a escola dominical, né? Sendo possível, venha para você meditar nesse livro tão maravilhoso e compreender mais sobre a igreja de Deus, como o Senhor fez essa igreja crescer, a igreja dele, mesmo com dificuldades. Não precisamos, irmãos, temer as dificuldades. A igreja não vai crescer, a igreja passa por isso, a igreja passa por aquilo. Se confiarmos no Senhor, buscando a sua palavra, tendo vida de oração, o Senhor guia a sua igreja e vai guiar até a volta do Senhor Jesus. A igreja é dele, ele é o cabeça da igreja, ele é o Deus todo-poderoso e soberano, então é Deus quem faz a obra. Nós somos meros instrumentos. Temos estudado em Atos 23, enfrentando a oposição em confiança no Senhor. Então, Paulo continua enfrentando muita oposição e perseguição, e obviamente ele confiou em Deus para isso. A ideia principal é que na nossa vida, como crentes em Jesus, ao pregar o evangelho e testemunhar, nós vamos enfrentar oposição. Isso aí é natural, é normal. Vamos perder amigos, talvez familiares se afastem. Isso acontece porque a luz não se mistura com as trevas. Então, nós que somos luz, temos que ganhar pessoas das trevas para a luz. E não, obviamente, ir para as trevas. Então, enfrentando a oposição, confiando no Senhor. Vimos que Paulo foi perseguido ali, mesmo tendo um bom testemunho. Ele deu um bom testemunho, ele procurou obedecer a lei de Moisés naquilo que era lícito, obviamente, a lei de Moisés naquilo que era ensinado, mas mesmo assim foi perseguido. Vimos como ele teve sabedoria para se livrar da perseguição, vimos isso em outro domingo, como ele coloca ali fariseus contra saduceus, e eles esquecem as falsas acusações que estavam sendo levantadas contra o apóstolo Paulo e começam a brigar entre si, dentro do sinédrio. E aí Paulo meio que voltou para a guarda romana. E hoje nós vamos observar o que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo. E vamos perceber algo fundamental que acontece quando somos perseguidos. É que Deus nos fortalece. Então, quando você sofre oposição, mesmo com bom testemunho, você fica triste, obviamente, né? Não é agradável ser perseguido. O caso de Paulo aqui, ele foi machucado fisicamente. Graças a Deus não vivemos nessa época, mas existem outras formas de sofrer a perseguição. No entanto, é Deus quem nos fortalece. Nós vamos ler, pelo menos aqui, do verso 11, e vamos ler o verso 11 e à medida que formos observando o ensino, vamos continuando. Olha o que diz o versículo 11. Na noite seguinte, Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, sempre foi o propósito de Deus que Paulo chegasse a Roma, o centro do império, para levar o testemunho do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa não foi a missão de Pedro, essa não foi a missão de Tiago, não foi a missão de outros, foi a missão de Paulo. Então, Deus tem uma missão para os seus servos. A missão de Paulo foi chegar nos mais altos escalões ali do poder da época e pregar o evangelho ali. Então, por isso que ele estava passando tudo que ele estava passando. E foi difícil. Ele foi machucado pelo povo, ele estava sendo injustiçado, ele não estava fazendo nada de errado, mas tudo isso colaborava para o plano de Deus, para que Paulo chegasse lá, mesmo que preso, mas chegasse em Roma e conseguisse levar o evangelho ali na capital do império. Então, Deus se revela a Paulo e ele diz: coragem. Irmãos, na nossa vida,
É exatamente assim. O Senhor, pela sua palavra revelada, a Bíblia Sagrada, nos diz exatamente isso. Tenha coragem, eu estou com você. Não desista, continue testemunhando do Evangelho, persevere. A perseguição é difícil, a vida dos crentes é sob disciplina, porque nós fugimos, lutamos contra os nossos pecados. Então, tem momentos de desânimo, tem momentos que você desfalece, ou que você, muitas vezes, se questiona. Vale a pena viver assim, como um crente em Jesus, servindo ao Senhor Jesus Cristo? Será que compensa? Será que eu estou feliz? Uma série de pensamentos que vêm do coração de natureza pecaminosa. Obviamente, pensamentos que não vêm do Senhor. E esses pensamentos são realmente enganosos, porque viver para Deus compensa muito. É melhor viver com Deus e sofrer perseguição do que não ser perseguido e viver no sistema das trevas do mundo caído no pecado. Não tenha dúvida. Quero pagar para ver. Não faça isso, porque é destruição, é sofrimento. E tem coisas na vida que não tem como ir e voltar, Tem coisas na vida que você vai e se perde. Então, nós temos que fugir, destas coisas e ter coragem para servir ao Senhor Jesus Cristo, mesmo no meio das perseguições. Hoje não é uma perseguição física, mas muitas vezes é uma perseguição emocional, é uma perseguição psicológica, é uma perseguição onde você se vê ou na universidade, ou na escola, ou no seu trabalho isolado, porque você já pregou o Evangelho, já testemunhou, e as pessoas vendo o seu testemunho se afastam de você. Você não foi agressivo de modo nenhum, mas simplesmente levou a luz do Evangelho. E as pessoas se isolam, ou te isolam, e aí você sofre, porque nós somos seres sociais e sociáveis, Então acabamos sofrendo por conta dessas coisas. No entanto, o que Deus disse para Paulo na sua missão, Deus está dizendo para nós também: tenha coragem. E o Senhor que pede para termos coragem é o Deus que nos capacita. Deus capacitou Paulo nessa missão. Essa não foi a primeira vez que Deus se revela a Paulo e o motiva, o fortalece. Lá em Atos 18, verso 9, nós lemos assim: teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Está Deus fortalecendo. Não te cales, fala, não temes. Ainda em Atos 27, ainda vamos estudar esse texto, verso 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. É interessante que você observa a soberania de Deus e o poder de Deus para trazer convertidos aqui ao nome de Jesus. Deus desloca Paulo, estava lá em Éfeso, ali na sua última viagem missionária, vindo até Mileto, passando ali por Tiro, Cesareia, para chegar em Jerusalém, para ser preso e navegar até Roma, para estar diante de César e pregar aos da casa de César. Como Deus mexeu tudo isso? Da mesma forma, o Senhor mexeu em cidadãos norte-americanos, que creram em Jesus, que deixaram o conforto do seu país de primeiro mundo e desenvolvido para virem ao Brasil lá na década de 30. Década de 30, no interior do estado do Ceará. Foram os primeiros missionários que chegaram aqui e depois alguns vieram para a capital, Fortaleza, e plantaram esta igreja que faz 60 anos de organizada, porque o começo dela foi antes da data de organização. Então, Deus mexe com as pessoas, os seus servos, e os leva para onde Ele quer, exatamente porque tem pessoas que precisam crer em Jesus. Percebe como Ele é soberano sobre tudo? Percebe como é Ele que converte o pecador perdido?
e é Deus que age na vida das pessoas. Assim como está fazendo com Paulo, Deus fez com outros missionários e fará com outros missionários até a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja tem que investir na obra missionária, né? Fazendo outro marketing aqui, o marketing de missões. Em maio teremos nossa conferência missionária, né? E é por isso que precisamos sempre ouvir falar sobre a obra missionária, porque o Senhor tem como grande missão da igreja o proclamar o evangelho aos perdidos aqui, perto de nós, e também distante de nós, né? Então, quando investimos nos missionários, nós entendemos que estamos investindo na obra de Deus. A igreja é uma agência que promove a obra missionária e sustenta a obra missionária. Isso é fundamental, entender, para que cada crente em Jesus tenha esse amor, né, pelos missionários e também pelas almas perdidas. Lá, Paulo aprendeu isso muito bem. Paulo aprendeu que Deus o fortalece. Deus é quem dá coragem. Deus é quem nos capacita. Aí ele ensina para Timóteo, um jovem pastor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, onde é que você encontra força? Na graça que está em Cristo Jesus. Aí você encontra força, né, a capacitação, a coragem, o não temer para servir ao Senhor Jesus Cristo, mesmo na oposição, na perseguição, às vezes nos conflitos. Você confia no Senhor e Ele vai suprir aquilo que é necessário. Olha aí Atos 23, verso 12, continuando nesse capítulo de hoje, né? Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem de beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Deus fortaleceu a Paulo na noite anterior, exatamente porque no dia seguinte a perseguição ia aumentar. Lembra, Paulo tinha sido espancado por uma multidão em Jerusalém. Ele estava sob a proteção do comandante da fortaleza romana do lado do templo ali. E então esses judeus fizeram um voto. Lembra de Eclesiastes? É melhor que não votes do que votes e não cumpras. Então o judeu levava muito a sério um voto. Isso aqui é um voto. Não vamos comer nem beber até matar Paulo. Esse era o voto, certo? Só que você vai perceber que eles queriam matá-lo no dia seguinte. Porque eles não queriam ficar muito tempo sem comer nem beber, certo? Você vê o tipo do voto. Mas esse era o voto e esses homens, eles realmente queriam pegar Paulo. Quando? No momento que Paulo fosse transferido da fortaleza para ser levado de novo para o Sinédrio, no outro dia, então eles iam ali e iam matar Paulo sem dó nem piedade. Veja que Paulo escapou logo quando ele colocou os fariseus e os saduceus em conflito, né? Quando ele, na primeira vez aqui no Sinédrio, nos versículos anteriores, provavelmente ele já ia ser sentenciado pelo Sinédrio, mas ele conseguiu escapar dessa sentença de morte ao colocar fariseus contra saduceus. E aí ele voltou para a fortaleza. Mas ele ia de novo para o Sinédrio. Esse era o plano, no dia seguinte. E no percurso, esses homens iriam matar Paulo. Então estava tudo planejado, assim que ia acontecer. Mas Deus disse para Paulo, coragem, né? Certamente o Senhor iria protegê-lo e protegeu, porque Deus tinha um plano para a vida de Paulo. Olha o verso 14 e 15. E você vai ver nesses dois versículos novos Saulos. É como se novos Saulos estivessem surgindo. Lembra de Paulo antes da conversão? Saulo? Está aqui. Olha o verso 14. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vos apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Ou seja, assim como Saulo pediu permissão do Sinédrio para matar os do caminho, os que creram em Jesus, discípulos de Jesus, esses mais de 40 homens estavam fazendo a mesma coisa. Estavam combinando com o sumo sacerdote e o Sinédrio para matar um discípulo, um missionário, um discípulo do Senhor Jesus Cristo aqui. E então, esse era o plano. Ser anátema aqui é ser amaldiçoado, ser maldito.
Isso era muito grave, né, para o judeu naquele período. Ele se considerava um maldito, um impuro. Então, eles votaram algo muito sério aqui, embora eles já queriam resolver no dia seguinte, para não ter que ficar muito tempo sem comer e beber. Mas é interessante que esse voto parece que não foi muito bem planejado. Esse projeto de assassinar Paulo, de alguma forma, vazou. A gente vê isso no verso 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Como pode um menino ouvir essa história, né? De alguma forma eles não foram tão secretos, ou foi um plano meio amador. Parece um plano de pessoas fanáticas, que não fizeram bem as coisas. Talvez conversaram na rua, não sei, talvez em algum canto bem público, a gente não tem as informações, mas e nem sabíamos que Paulo tinha uma irmã em Jerusalém, mas esse texto revela, tinha família em Jerusalém, e o sobrinho dele ouviu e foi falar para o tio, menino fofoqueiro, né? Foi falar lá para o tio dele. Aí você pergunta, como é que ele teve acesso a Paulo na prisão? Paulo era um cidadão romano, ele estava numa prisão, mas ele podia receber visitas, né? Ele era uma prisão mais tranquila lá na fortaleza, e então o menino foi lá e avisou o que estava acontecendo. O plano para matar Paulo, ele não foi tão bem planejado assim. Olha o verso 17. Então ele, chamando um dos centuriões, disse, leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo, o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante, pondo-se à parte, perguntou-lhe, que tens a comunicar-me? Respondeu ele, o rapaz, os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então, o comandante romano, se ele não soubesse dessa informação, ele ia levar Paulo para o sinédrio, para mais uma reunião, para investigar a questão de Paulo. E Paulo seria morto. Veja como Deus age. Deus é soberano. Deus usou um menino para poder levar essa mensagem a Paulo e levar ao comandante. E o comandante, ele podia ter agido da seguinte maneira. Tudo bem, mas eu vou levar Paulo mesmo assim para o sinédrio e os judeus resolvem o problema. Eles matam Paulo e eu fico livre desse negócio. Ele podia ter agido dessa forma, mas não agiu. O Senhor certamente estava por trás, dirigindo todos os eventos. Leia a Bíblia nessa perspectiva. Você vai perceber como Deus age em todos os momentos. Se você olha só da perspectiva negativa, Paulo não fez nada de errado, Paulo foi espancado, Paulo está sendo preso, Paulo está sendo injustiçado, Paulo vai ser levado para Roma, né? Coitado de Paulo, vale a pena servir ao Senhor? Mas quando você olha da perspectiva correta, bíblica, né, Paulo tem uma missão que Deus deu, salvar pessoas da condenação dos seus pecados, levando o evangelho de Jesus. E ele vai em breve levar o evangelho para um governador, em breve para um rei, e mais à frente para a família do próprio César, o imperador, o dono do mundo na época, né, de uma perspectiva humana, claro. Olha então o verso 22. Chamando 2 centuriões, ordenou, tende de prontidão desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Aí o comandante agora ele exagerou, né? Essa guarda aqui é em torno de uns 470 homens, desde infantaria, cavalaria e talvez arqueiros, se interpretar o lanceiro aqui como arqueiros, era um pequeno exército para levar Paulo para Cesareia, para ser arguido pelo governador Félix. Por que tanta gente assim, não é verdade? E essa hora 3ª aqui, a hora 3ª da noite, entre 21 e 22 horas aproximadamente. Então, o comandante provavelmente disse,
tudo bem, amanhã eu levo o Paulo para o Sinédrio, mas levou o Paulo pela noite, escondido, para Cesareia. O que o motivou, né? Muitas razões aqui podem ter passado pela mente dele. Uma delas, o direito romano. Os romanos eram muito ligados às suas leis. Então, na cabeça deles, Paulo tinha que ser devidamente julgado por uma autoridade romana e não entregue assim. Veja que Jesus foi semelhante, né? Então, Jesus tinha que ser levado para um juízo, um julgamento romano, no caso do governador, que era Pilatos. Então, os judeus não podiam matá-lo ali, né? Até podiam, mas não deveriam, pelas leis romanas. Os romanos estavam dominando o mundo naquela época. Então, acredito que o comandante da fortaleza pensou de uma perspectiva da lei. Vamos levar para uma autoridade para que ela esteja julgando o caso de Paulo e não entregá-lo assim aos judeus e ao Sinédrio. É uma perspectiva. A questão é que essa escolta aqui foi uma escolta bem exagerada. 200 lanceiros, 70 cavaleiros, 200 soldados de infantaria, 470 homens. Eu imagino que o comandante não gostou da tentativa de ir contra a lei romana dos judeus, mais de 40 homens. Ele viu isso como uma espécie de abuso por parte dos judeus e a conivência do Sinédrio com isso, que eram as autoridades judaicas da época, e então ele se preparou bem. Caso acontecesse, ele ia matar todos aqueles judeus ali. E como ele queria vencer, eu imagino que ele preparou metade do contingente da fortaleza. Esse aqui era metade do contingente da fortaleza para levar Paulo. Aí você percebe como Deus ele protege aqueles que são seus, não é verdade? O comandante romano não temia Deus. O comandante romano não tinha nenhum compromisso com Jesus, nem com as igrejas do Senhor Jesus Cristo, mas Deus o usou. Deus usa pessoas que não creem em Jesus para os seus planos gloriosos e maravilhosos. Assim, Deus está usando este comandante para proteger Paulo, para que ele chegue a pregar o evangelho para muitas pessoas e muitas autoridades. Então, aqui nós temos uma carta, a única carta secular que foi transcrita no Novo Testamento. Secular no sentido de ser uma carta não inspirada como as epístolas paulinas, por exemplo, né? Uma carta do comandante da fortaleza para o governador Félix. Essa carta foi levada por essa escolta e entregue junto com o prisioneiro Paulo. E é aqui que a gente sabe que o nome do comandante era Cláudio Lísias. Olha o que diz o verso 25, Atos 23, 25. E o comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo, porque o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer à tua presença o que há contra ele. Saúde. Então veja que ele queria a justiça segundo a lei romana. Vocês querem julgar Paulo? Vão a Cesareia e o acusem diante do governador da província de Cesareia, não aqui em Jerusalém. Havia a ideia de que um determinado, digamos assim, réu, ele não deveria ser acusado na sua própria província, mas em outra província, até por questão de justiça, isonomia, uma série de outras coisas, né? Porque seria muito conivente, ele é réu daquela província, talvez o julgamento não seja tão imparcial ali. E então, por isso, Paulo foi enviado para Cesareia, a província próxima ali da Judeia, e os seus acusadores tinham que ir lá, principalmente pela gravidade de o sinédrio, que eram os acusadores, estarem planejando uma cilada para matar um cidadão romano. Isso era muito grave, era extremamente grave. O governador Félix ele poderia não aceitar o prisioneiro, visto que não era daquela província, ele poderia não querer. Mas ele, assim, aceitou, recebeu os acusadores e, a partir daí, ele iria tratar o processo de como seria o julgamento de Paulo. Talvez, para nós não seja tão simples assim entender,
mas eles eram bem ligados às suas leis. Os romanos tinham isso como algo extremamente cultural, assim como os gregos tinham a filosofia e a literatura, que os romanos eram fracos. Por sinal, a literatura romana começou com tradução dos textos gregos para o latim da época. Então, eles não tinham uma produção própria depois que surgiu. Os romanos já eram especialistas na lei e os gregos nem tanto. Mas o fato é que o governador Félix de Cesareia, ele era Tibério Cláudio Félix. Ele era irmão de um homem chamado Palas, um escravo liberto que era um bajulador do imperador Cláudio. Era um escravo liberto corrupto, mas ele bajulava Cláudio, tinha acesso ao imperador, era amigo de Cláudio e se tornou também amigo de Nero. Como ele conseguiu, a gente não sabe. Mas o fato é que esse governador Félix, ele tinha essa relação quase que direta com o imperador via o seu irmão. Então era um governador muito influente e muito importante. Ele também foi casado, a sua terceira esposa era filha de Herodes Agripa I. Então ele tinha uma esposa da realeza. Tácito, que era um historiador romano daquele período, ele fala que Félix exercia o poderio real com a mentalidade de um escravo. Ou seja, ele não era da nobreza, ele saiu também desse período de escravidão, ou comprou sua liberdade, ou conquistou-a, e chegou à posição de governador. Então ele era um homem impressionante para a época, porque ele sair da condição de escravo para se tornar liberto e chegar a governador no Império Romano não era fácil. E Paulo iria ser julgado por esse homem. Olha então o verso 31. Verso 31. Atos 23, verso 31. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram a Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. O pretório de Herodes era o palácio ali que Herodes tinha construído na época, que se tornou a sede do governo romano de Cesareia. Paulo era da Cilícia, Tarso era uma cidade daquela província. Ele poderia ter sido levado para a Cilícia, mas no caso aqui, o governador aceitou, até talvez por curiosidade, porque Paulo já estava bem famoso nesse período aqui. Tudo isso narra a trajetória do apóstolo indo para a prisão, para poder levar o evangelho para todas essas pessoas. Então nós devemos entender como Deus age, como o Senhor trabalha, e esse é um método do Senhor trabalhar também nas nossas vidas. Em alguns momentos vamos passar por perseguições, por dificuldades, que talvez não entendamos os motivos, mas certamente o Senhor quer nos usar para a glória dele e para proclamar o evangelho. Essa história não tem a ver com Paulo, certo? Essa história tem a ver com a glória de Deus. Deus usar os seus servos para a glória do seu nome. A história da nossa vida não tem a ver com a nossa vida. Tem a ver com nós darmos glórias a Deus e sermos usados para levar o evangelho aos perdidos. A razão da nossa existência é a glória de Deus e o serviço ao Senhor. Se você vive para a sua própria felicidade, você não está fazendo a vontade de Deus. Se você vive alheio à missão que Deus tem para a sua vida, como crente em Jesus, você não está fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Se você é como aqueles cidadãos da terra caída, do planeta aqui caído, que só vive para ser feliz, trabalhar, ganhar dinheiro e outras coisas mais, então você está fora do projeto do Senhor. Você não está entendendo a relevância da sua vida para a glória de Deus. Então quer dizer que eu vou viver só para fazer o que Deus quer? É claro. E fazer o que Deus quer é muito bom. E é felicidade, e é alegria, apesar das perseguições e das situações complexas que nós enfrentamos. Só para lembrar, Atos 9,15. Mas o Senhor lhe disse, isso aqui deu Jesus dizendo para Ananias, no processo de conversão de Saulo.
Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Você é um instrumento de Deus para levar o evangelho aos perdidos que estão ao seu redor. Paulo tinha essa missão, levar o evangelho para os gentios, os reis e os israelitas. A nossa missão como igreja, cada um aqui crente em Jesus, é levar o evangelho para aqueles perdidos que estão ao seu redor. Você foi escolhido por Deus para isso. Aquela mensagem, Jesus lhe salvou para você ser feliz, ela está incompleta. Jesus lhe salvou para você servir a Deus. E felicidade é ter esse relacionamento com Deus, de serviço, de obediência. Já adiantando, Filipenses 4:22, tem um detalhe aqui nesse versículo. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Alguns creram. Alguns da casa de César, da casa do imperador, creram. Né? Quem será que pregou para aqueles da casa de César? Entende? Então, aqui César é o imperador. Paulo está indo nesta prisão, escalonando do Sinédrio para Cesareia, de Cesareia para Roma, e lá ele fica numa prisão e prega de alguma forma que a gente não sabe exatamente como, não está revelado exatamente como foi, mas para alguns da família do imperador. E creram, porque olha o que Paulo diz: todos os santos vos saúdam, igreja de Filipos, especialmente os da casa do imperador. Ele conseguiu levar alguns a Jesus Cristo ali. A missão foi concluída. Deus usou ali para resgatar aqueles que Deus queria salvar no contexto da família do imperador. Então, irmãos, temos que perceber o projeto de Deus para nós. O que Deus tem planejado para nós. Certamente Ele quer me usar e te usar para levar o evangelho para a glória do nome dEle em várias esferas. Existem locais e ambientes que eu não tenho acesso e você tem acesso. Então lá você vai pregar o evangelho. Tem ambientes e locais que eu tenho acesso e você talvez não tenha acesso. Eu vou pregar o evangelho nestes locais. E assim vamos cumprir a missão que o Senhor deu para nós. Haverá perseguição. Haverá situações difíceis, mas não podemos perder o foco da missão. Não podemos tirar o foco da glória de Deus para o nosso bem-estar. Isso é extremamente difícil entendermos. Principalmente na sociedade em que vivemos. Tirar o foco da glória de Deus para o nosso próprio bem-estar. É extremamente difícil. Mas o sacrifício do crente moderno, ao meu ver, é muito menor do que o sacrifício desses homens do contexto do Novo Testamento, que estavam correndo risco de morte. Pelo menos no nosso contexto aqui do nosso país, não corremos risco de morte. Em outros países, alguns crentes correm risco de morte ao testemunhar do evangelho. Nós não, isso já é uma bênção. Não tem esse tipo de sofrimento, mas certamente você tem uma missão, levar o evangelho, testemunhar, ser luz no meio das trevas, haverá perseguição. Mas lembre-se do início da nossa meditação. O primeiro versículo que lemos hoje, capítulo 23, verso 11. Deus disse, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, e aqui é Jesus, coragem. Então precisamos confiar no Senhor, porque Ele vai suprir aquilo que é necessário para termos coragem de obedecer e proclamar a mensagem do Evangelho. Vamos orar, pedir que o Senhor assim nos fortaleça. Obrigado, Senhor, por Tua graça e misericórdia, pelo Teu amor, porque o Senhor assim nos tirou das trevas do pecado para Te servir. Certamente a Tua igreja é ricamente abençoada em tantos aspectos, cada crente aqui, mas também, Senhor Deus, precisamos de coragem, precisamos mais fé e conhecimento da Escritura para agir assim como o apóstolo, não pensando no próprio bem-estar, mas na missão determinada pelo Senhor. A nossa missão também foi determinada pelo Senhor, quando subiu aos céus e nos fez testemunhas para
proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as nações. Ajuda-nos, Senhor, a termos esse entendimento, essa atitude de vida, esse alvo principal, como aquilo que nos motiva para glorificar o teu nome. Te peço, ó Pai, por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe e à noite, 18h30, aqui novamente adorando ao Senhor. Um bom almoço.